Cara, ter que lidar com a rejeição é sempre um saco. Mas a rejeição é algo inevitável na nossa vida. Então bora aprender uma maneira mais fácil e saudável de lidar com ela? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Rejeição é sinônimo de que você ou a tua vontade foi contrariada de alguma forma. E lidar com essa contrariedade é sempre desagradável, né? Mas com a maturidade é esperado que a gente consiga lidar melhor com essa situação. Não sei se você já ouviu falar no teste do marshmallow, em que um pesquisador colocou ali alguns marshmallows na frente de crianças e que se elas comessem aquele marshmallow naquela hora, elas só comeriam aquele único. Mas se elas esperassem ali um tempo determinado, elas ganhariam 2. Esse experimento serviu para mostrar que crianças têm muito mais dificuldade de entender esses limites, de compreender essa noção de que o seu prazer vai ser negado naquele momento, mas posteriormente ele vai ser atendido, do que os adultos. Isso é algo que a gente vai aprendendo. Por isso que com a maturidade é esperado que a gente lide melhor com essas nossas expectativas, vontades que não foram atendidas. Mas vamos entender melhor quando esse sentimento de rejeição ele ainda não é muito bem digerido pelos adultos, inclusive. Geralmente, os sentimentos associados à rejeição são os sentimentos de solidão, de exclusão, de insegurança, de que você não é bom o suficiente para aquela pessoa, ou de que você não tem valor, de que você não será amado por ninguém. E é muito provável que esses sentimentos estejam relacionados a alguma necessidade psicológica fundamental tua que não foi devidamente atendida. Calma que eu vou te explicar melhor o que são essas necessidades. O psicólogo Jeffrey Young foi o fundador dessa teoria, dessa terapia dos esquemas, na qual ele, pesquisando ali, investigando, identificou que existem algumas necessidades básicas da gente que devem ser atendidas pelos nossos cuidadores, sejam pelos nossos pais, avós, pessoas que cuidam da gente. E eu vou ler aqui para vocês quais são essas 5 necessidades. São as necessidades de vínculos seguros com outros indivíduos, necessidade de autonomia, competência e senso de identidade, a necessidade de liberdade de expressão, de necessidades e emoções validadas, a necessidade de espontaneidade e lazer e a necessidade de limites realistas. É claro que não existe cuidador perfeito, pessoa perfeita, pai, mãe perfeitos que são capazes de atender essas necessidades na íntegra. Afinal, é outra pessoa ali tentando ler outra pessoa, né, no caso você, para tentar atender ali aquilo que você está expressando e nem sempre o pai ou a mãe consegue ler dessa melhor forma. Enfim, não vivemos no mundo ideal, no mundo real, ficam algumas coisas faltando, algumas brechas aí na nossa vida, algumas lacunas. E não há problema nisso. O problema aparece quando o grau de intensidade dessa carência, dessa necessidade não atendida é muito alto e aí passa a te prejudicar, a prejudicar os esquemas que você foi formando ao longo da sua vida, da sua infância, até chegar no teu momento adulto para lidar com algumas situações emocionais. Então vamos para um exemplo aqui para que fique mais fácil de você entender como é que isso funciona. Vamos supor que uma menina te rejeitou, você chegou nela, ela disse que não estava a fim de ficar com você e a partir desse momento você pensa que realmente você não vai poder contar com ninguém, que ninguém vai te amar, que você tá fadado aí realmente a ficar sozinho. Esses podem ser pensamentos que aparecem na tua cabeça, na cabeça de algumas pessoas. Essa é uma forma, inclusive, de lidar com a rejeição, mas é uma forma que muito provavelmente está relacionada a uma necessidade de vínculos seguros, afetivos ali, que não foi correspondida. E é muito provável que você procure projetar nas tuas demais relações e na relação com a qual você está procurando aí uma maior intimidade, essa necessidade que você tem carência, que você tá carente. Essa pode ser a interpretação que você deu, de que você realmente vai ficar sozinho, que você não pode contar com ninguém. E a realidade pode ser apresentada de uma outra maneira. É muito provável, inclusive, que essa garota não queira ter ficado com você simplesmente porque ela não se sentiu atraída por você. E esse é um outro dado importantíssimo pra gente lidar com a rejeição. A gente, nem você, nem a pessoa pela qual você tá atraído, consegue controlar por quem a gente se apaixona, do que a gente gosta exatamente. E isso não diz respeito a você especificamente, diz respeito a outra pessoa, a algo que é incontrolável da outra pessoa. Entender isso, racionalizar esse pensamento, falar, ok, não rolou porque realmente não era pra rolar, porque tem algo ali, uma barreira ali acontecendo que vai te impedir de dar continuidade a esse relacionamento, pode te ajudar a lidar melhor com os próximos que virão, a partir pra outra realmente e deixar aquilo dali no passado onde ele deve estar. A quinta
segunda necessidade que eu nomeei aqui pra vocês é a necessidade de limites realistas. E ela tem tudo a ver com essa questão que a gente precisa racionalizar aí da rejeição e da atração, que é algo incontrolável, né? Geralmente, pessoas que não tiveram limites realistas são mais propensas a ficar insistindo. Ah, não, mas é porque ela não estava num bom dia. Ah, é porque isso e aquilo aconteceu. Buscando justificativas para algo que é injustificável, no fato de ela simplesmente não sentiu atração por você. E essa falta de limite faz com que você insista em algo que começa a ficar chato, maçante, tanto para você, ainda mais para ela. Por isso que é sempre muito importante a gente estar atento, a gente estar de olho a essas necessidades que a gente tem e o que é que a gente precisa atender, que a gente está projetando ali nas outras pessoas. E por que algumas pessoas sofrem mais com a rejeição do que outras? Bom, essas necessidades não atendidas que geram esses esquemas, essas formas de comportamento desadaptativas ou distorcidas, disfuncionais, elas aparecem como realmente feridas não cicatrizadas. Então, é muito possível que alguém que sofra mais com a rejeição tenha uma ferida muito mais latente, ela é mais sensível a determinados temas. Como esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, uma pessoa que tem essa carência de uma necessidade de vínculos seguros. É muito provável que uma pessoa carente de vínculos seguros sofra mais com uma rejeição do que uma pessoa que não tem essa carência. E é justamente a essa hipersensibilidade que a gente deve cuidar, tá atento, realmente cicatrizar essa ferida para que fique ali só a cicatriz e não uma ferida aberta e exposta a qualquer coisa ali traumatizar e machucar novamente. Então, de que maneira você pode lidar melhor com a rejeição? Primeiro, entendendo em que situações você se comporta dessa maneira, como é que você tem interpretado essas situações. Será que o teu pensamento ele está correspondendo à realidade ou não? Talvez nesse momento seja importante que você questione esse pensamento em relação à realidade. Então, entender em que situações você se comporta assim, de que maneira você tem interpretado essas situações e como é que você tem reagido, se comportado diante delas. Será que você está tendo a resposta mais assertiva para lidar com a rejeição? E aí entra uma questão bem importante aqui para a gente avaliar. Como é que você tem comunicado aquilo que você sente, as suas necessidades para as pessoas? Será que você tem comunicado de uma forma assertiva? Existem 3 estilos de comunicação, 3 formas que a gente pode se comunicar. A forma agressiva, a forma passiva e a forma assertiva. Claro que é sempre melhor a gente optar pela forma assertiva, é um momento em que nem a gente é tolhido, nem a gente tolhe ninguém. Principalmente se tratando das nossas emoções e das nossas necessidades emocionais, é muito importante que a gente haja com assertividade. Em qualquer relacionamento, gente, a gente não pode pressupor que o outro tá entendendo ali nas entrelinhas aquilo que a gente tá expressando emocionalmente. A gente precisa ser claro, deixar tudo às claras, às limpas ali. Isso porque, assim como você tem a tua forma de interpretar, de ler o mundo, a outra pessoa também tem a dela. E talvez ela não esteja conseguindo entender ali, porque você tá falando de uma forma parcial ali, interpretando algumas questões, e ela tá interpretando outras. Quanto mais claro, quanto mais assertivo e respeitoso você for na tua forma de comunicação das necessidades que você tá sentindo ali, melhor vai ser pro relacionamento que você tá construindo. E aí, caso você comunique a tua necessidade, possa ser que a pessoa não seja realmente apta a atendê-la ou ela não queira atender. E aí entra uma outra atitude que você precisa tomar diante disso. Você vai continuar insistindo nessa relação mesmo sabendo que aquela pessoa não vai te dar o que você está precisando, não vai atender as tuas expectativas. Isso é realmente algo muito importante para você, algo que a outra pessoa precisa te dar, precisa corresponder, ou é algo que você pode buscar sozinho, uma necessidade que você pode atender pessoalmente falando. Talvez esses sejam pontos cruciais para reflexão aí, para você dar continuidade ou não num relacionamento que você está começando ali. E claro que talvez o outro consiga atender essa tua necessidade emocional e você precise só ajustar a forma como você está comunicando isso, como você está pedindo isso. E antes da gente finalizar esse vídeo, algo que eu queria deixar aqui para vocês, um lembrete na verdade, é que não é porque você teve uma experiência ruim ou experiências ruins em relação a um determinado tema na tua vida que a próxima vai ser assim. É muito provável que a tua interpretação esteja limitada, esteja enviesada nesse sentido e não deixe de aproveitar uma oportunidade que está acontecendo ali por conta disso. Se você tem uma ferida aí em aberto, cuide dela, procure acompanhamento
acompanhamento, se for o caso, para que você possa desenvolver aí, construir relações mais saudáveis para você. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo. Não se esquece aí de deixar um like e de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos semanais que saem por aqui, tá certo? Eu te vejo na próxima quarta com mais um vídeo. Um abraço e até lá!